Sejam bem-vindos ao primeiro encontro da Maternagem Consciente. Eu sou Caroline e agora vocês vão ver a palestra da Carolina Nalon sobre comunicação não violenta. A Carolina, ela é fundadora do Instituto Thier Coaching e ela trabalha com coaching e comunicação não violenta. Ela é idealizadora do Workshop para Inquietos, que já recebeu mais de 400 participantes, e do Caminho da Comunicação Autêntica, que é uma jornada online de reeducação emocional para a empatia e a conexão humana. Eu conheci a Carolina num evento de coaching, eu estava presente numa palestra dela sobre CNV e eu fiquei encantada e impactada com tudo aquilo que ela disse. Eu já conhecia a CNV de alguns blogs, mas profundamente ali foi a primeira vez. E, na verdade, o que me chocou foi a possibilidade da gente se relacionar com as pessoas para além do comportamento, e sim através das necessidades e com empatia, né? Se colocando no lugar da pessoa para além dos rótulos. Mas tudo isso ela vai explicar muito melhor do que eu, com certeza. O que eu fiquei muito feliz de conhecer a CNV é que ela realmente melhora a relação não só com as outras pessoas, mas com a gente mesmo. A relação que nós temos com as nossas atitudes e com os nossos julgamentos. Bom, eu queria indicar para vocês esse livro da comunicação não violenta. Tá vendo? É do Marshall Rosenberg, que é o livro mais famoso. Ela vai falar também na palestra dela e eu acho importante, caso você queira se aprofundar nos conteúdos, nos ensinamentos, aqui tá. Gostaria de dividir com vocês também que no dia seguinte da palestra eu apliquei a empatia e as questões da CNV num relacionamento e não foi com os meus filhos. E pela primeira vez eu consegui sair de um momento de crise de uma maneira diferente. E foi muito importante ver que existem novas maneiras de ser e de se relacionar. E não sei se eu posso chamar de técnicas da comunicação não violenta, mas eu acho que é uma nova maneira de encarar o mundo e as relações e as conexões e a forma de se comunicar. Então, se você por acaso quiser se aprofundar nesse tema, que é belíssimo e é extenso, e acredito que seja um estudo para a vida inteira, pode procurar a Carolina, pode procurar esse livro, e eu espero você com o feedback dessa palestra e de tudo que você tem pensado e achado sobre o evento, insights poderosos, coisas que aconteceram e que já te transformaram de alguma maneira. É isso aí, e eu espero vocês lá no e-mail. Tchau, tchau! Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Carolina Nalon e estou aqui hoje para dar uma palestra sobre como ter empatia com os seus filhos. Antes de mais nada, queria agradecer a sua audiência. Esse que é um tema tão importante para mim. Eu sou uma entusiasta da empatia. Eu acredito muito no poder transformador que ela tem na nossa sociedade. E queria também agradecer ao pessoal do Congresso pelo convite, por me conectar tão diretamente com esses seres incríveis que são as mães, né? Seres que podem experienciar uma vivência única, né? De ter o amor materno e ao mesmo tempo tem experiências tão confusas e de tanta insegurança, né? Por serem as responsáveis por educar um outro ser para o mundo. E eu, do fundo do meu coração, realmente acredito que nessa relação entre mãe e filho, a empatia pode ser pode gerar uma conexão muito profunda e que eu acredito que ambos os lados dentro dessa relação querem ter. Eu não sei o quanto você já me conhece, já ouviu falar sobre o meu trabalho, eu vou falar rapidamente. Eu sou a fundadora do Instituto Thier Coaching. Desde 2010 que eu trabalho com coaching de carreira e também sempre fui muito interessada pelo tema da comunicação não violenta. Então eu comecei o meu trabalho fazendo um workshop para inquietos, que era um workshop de coaching de carreira, e ao mesmo tempo que esse tema da comunicação não violenta veio crescendo dentro de mim. Eu fiz alguns workshops presenciais também de comunicação não violenta, depois eu fiz um curso online ao vivo de comunicação não violenta e agora eu estou com um projeto que se chama O Caminho da Comunicação Autêntica e estou mergulhando de cabeça mesmo nesse tema. Então, mais uma vez ainda queria agradecer de novo, porque no momento em que eu começo a mergulhar dentro desse tema, eu já começo a receber convites para falar mais sobre ele. Então isso é muito importante para mim, essa sinergia.
Não sei o quanto você está familiarizada com o que é empatia e como demonstrar empatia, mas de uma forma geral, empatia é vista como a capacidade de se colocar no lugar do outro. O que as pessoas esquecem, às vezes, nessa frase, é que não é se colocar no lugar do outro sendo você, né? Então, eu no seu lugar faria... Se você estivesse no lugar do outro, você faria exatamente o que o outro fez. Né? Isso é empatia, você conseguir compreender as razões, as necessidades, os sentimentos por trás das ações dos outros. E eu acho que ter empatia nessa relação mãe e filho deve ser uma... Eu falo deve ser porque eu ainda não sou mãe, tá? Então eu peço que humildemente vocês abram seu coração para terem uma palestra de alguém que ainda não é mãe, mas que é filha e consegue imaginar o quão confusa essa relação é. Mas acho que quando a gente é mãe, a gente sabe a gente já tem experiência para dizer para os nossos filhos o que é certo ou qual deveria ser o melhor caminho a seguir, né? E muitas vezes, por a gente já ter essa experiência, fica difícil ter empatia. Porque as pessoas confundem com ter empatia é concordar com o que o outro quer fazer. Eu vou, ao longo da palestra, mostrar como você pode demonstrar empatia e você vai ver que essa é uma dúvida que surge. Então você sabe, meu filho precisa fazer isso. Ele não pode agora ficar jogando videogame, ele tem que fazer a tarefa, porque é importante fazer a tarefa. E aí, ao invés de demonstrar empatia, tipo, eu compreendo que você queira continuar jogando, é claro que é legal ficar jogando. Você simplesmente quer, não, você tem que fazer a tarefa agora, porque esse é o mais importante, esse é o certo, né? Então, existe o desafio de não querer aconselhar o tempo todo no processo educativo, mas compreender as necessidades de um ser que sim, não tem tanta experiência quanto você, mas que independente do tanto de experiência que ele tem necessidades e sentimentos únicos dele, né? E quanto mais você conseguir demonstrar que você compreende essas necessidades dele, mais conexão você vai ter com seu filho. Então, eu não quero de verdade desafiar a forma como você educa o seu filho nessa palestra, porque eu tenho certeza que você já está fazendo o seu melhor. O que eu quero com essa palestra é te convidar a entender como a empatia funciona e como que você pode demonstrar isso para os seus filhos. Então eu peço que você, relaxe, abra o seu coração para a próxima meia hora, não sei quanto tempo vai dar essa palestra, mas para entender como essa ferramenta funciona. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir, mas aí depois no final da palestra eu vou deixar meus contatos, a gente pode trocar mais figurinhas a respeito disso, tá bom? E aí eu queria te perguntar, o que você acha que a empatia é uma ferramenta que gera conexão? Então eu queria te perguntar, o que você acha que bloqueia a conexão humana? Essa foi uma pergunta que o Marshall Rosenberg, que foi o cara que sistematizou a comunicação não violenta, se fazia bastante. Desde que ele era pequeno, o Marshall, ele cresceu numa comunidade muito violenta. Ele morava em Detroit, numa época em que existiam muitos conflitos raciais. E quando ele era criança, ele apanhava na escola. E aí ele perguntava, mas por que eu tô apanhando? E o pessoal, os meninos que batiam nele falavam, porque você é judeu. E ele não conseguia entender, né? Tipo, mas por que eu tô apanhando? Então ele experienciava, por um lado, essa coisa da agressividade. Por outro lado, dentro de casa, ele tinha exemplos muito amorosos, assim, na família dele, que cuidava de um dos familiares doentes. E ele via, então, de um lado, muita conexão, de outro lado, uma super agressividade. E aí ele queria entender, né? Ele cresceu querendo entender como promover a conexão, como promover a harmonia. E ele chegou à conclusão que uma das coisas que mais bloqueiam a conexão são os rótulos que a gente dá para as pessoas através dos nossos julgamentos. Toda vez que a gente rotula uma pessoa de alguma coisa, isso bloqueia a nossa conexão com ela de alguma forma. Então você falar, você é um bagunceiro, você é um desligado, enquanto que na verdade a gente poderia pontuar, né, o que aconteceu. Olha, você não arrumou o seu quarto ontem, depois de eu ter pedido para você arrumar.
Isso é um fato, né? Isso você não tá julgando a pessoa e rotulando ela por algo que aconteceu. E a gente vê vários exemplos, né? Todos os dias a gente faz isso, na verdade. A ideia com a comunicação não violenta não é você parar de julgar. Se você fizer isso, você se iluminou, né? Você vai continuar julgando, mas é você tomar consciência dos seus julgamentos e não fazer com que os seus julgamentos se tornem julgamentos moralizadores, ou seja, julgamentos que decidem o que é certo e o que é errado. E teve um vídeo que ficou muito famoso na internet por um bom tempo, um vídeo de uma cantora que chama Susan Boyle, num show de talentos que se chama Britain's Got Talent, da Inglaterra. E ela chegou, a mulher chega assim, ela não parece, ela não é uma mulher jovem, atraente, que inspira segurança. Pelo contrário, ela já tem uma certa idade, ela não se sente atraente, ela diz que ela nunca namorou ninguém e que ela quer cantar ópera. E aí todo mundo olha pra ela e fala, tipo, já rotularam ela de alguma coisa, né? E na hora que a mulher abre a boca, todo mundo cai pra trás, assim, tipo, uau, sabe? Não só pela voz dela, mas pela surpresa que eles têm de poder desfazer, né, esse rótulo completamente. E então é muito interessante, assim, até na relação de mãe e filho, mãe é um rótulo, filho é um rótulo, né? Então o filho deve fazer coisas que filhos devem fazer, né? Marido é um rótulo. Enquanto a gente se conectar com as pessoas que são importantes pra gente só através desses rótulos, a conexão fica muito difícil. O dia que eu parei de enxergar mãe e comecei a enxergar a Maria Emília, foi muito mais fácil para mim ter empatia pela minha mãe. Me sentir próxima dela de verdade, né? Me sentir próxima da história desse ser humano, entender por que ela faz coisas que ela faz. E ela também ao mesmo tempo por mim, né? Então, isso é muito importante. E o que a gente faz o tempo todo é discutir sobre comportamentos. Então, você fez determinada coisa e eu não gostei. Então você é estressado, você é chato, você é egoísta, você é ciumento, você é rude, você é mal-humorado, né? E aí do outro lado a pessoa fala, mas você é carente, você é insegura, você é isso, você é aquilo também. E as pessoas geralmente discutem a nível de comportamento. Eu gosto muito de dar o exemplo de um namorado que se sente inseguro quando a namorada sai só com as amigas dela. E daí o que ele faz? Ele liga 5, 10 vezes pra ela enquanto ela tá fora. E ela fica tipo, esse cara é muito ciumento, ele é muito inseguro. E ela é muito distraída. E aí quando eles vão conversar, a conversa fica nesse nível, no nível dos comportamentos. E eu queria te perguntar, o que é que você acha que existe por trás do comportamento humano? Porque é para lá que a gente tem que levar nossas conversas, né? O poeta Sufi Rumi fala, para além das ideias do certo e do errado existe um campo, eu me encontrarei com você lá, né? Então, toda vez que a gente precisar ter uma conversa, a gente se encontrar nesse campo. E o Marshall fala, o que existe por trás de todo comportamento humano são necessidades. Então, essa com certeza é uma das frases que eu mais quero que fiquem marcadas para você depois dessa palestra. Por trás de todo comportamento humano existe uma necessidade. Então, nesse caso que eu dei, nesse exemplo que eu dei do namorado e da namorada, imagina se ao invés dessa namorada chegar falando, é insuportável, todas as vezes que eu saio você me liga 10 vezes, você é muito ciumento, você tem que parar com isso. Se ela chegasse e falasse assim, olha, ontem, quando eu saí, você me ligou umas 5 vezes e eu tava com as minhas amigas. Eu sei que para você é muito importante se sentir seguro quando eu saio com elas. E eu queria saber o que eu posso fazer para que você se sinta seguro quando eu saio. Porque para mim também é muito importante desfrutar dessa liberdade, dessa tranquilidade quando eu tô com as minhas amigas. Já muda bastante, né? Já é um jeito de dizer que convida para a conexão, que convida para o diálogo, né? Ao mesmo tempo, o namorado reconhecer que ela precisa de liberdade e tranquilidade. Então, essas são as necessidades por trás.
do comportamento humano. E aí no final eu vou te dizer assim, se você quiser saber mais sobre isso, se quiser saber mais sobre as necessidades, para você me acompanhar lá no caminho da comunicação autêntica, eu vou poder te dar várias dicas, passar listas de necessidades humanas, tá bom? Então, isso tudo eu tô te preparando, tá? Porque para você saber ter empatia, é muito importante você saber que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E aí existem basicamente, né, falando de uma forma grosseira, 4 formas de reagir dentro de uma conversa. E até de reagir a uma crítica, como o Marshall Rosenberg fala. Então imagina que seu filho chega para você, você já combinou com o seu filho que vocês vão numa festa de aniversário do amiguinho deles e que você falou, olha, tal horário a gente vai voltar para casa, tá? Você avisou ele. Só que chega no horário de voltar para casa, o menino não quer, né? Porque ele tá lá brincando, ele nunca tem oportunidade de brincar com tantas crianças, em tantos brinquedos. Isso eu tô falando de filhos pequenos, mas eu poderia dar exemplo em filhos de, 50 anos e você mãe de 70, tá? E aí imagina que então o filhinho pequeno vira e fala, mãe, você é uma chata, eu não quero ir embora. E aí tem a primeira forma de reagir, que é ele jogou uma coisa em você, né, uma culpa em você, tipo, você é uma chata, eu não quero ir embora, tipo, você é responsável por eu não ser mais feliz, né, por me levar embora daqui. E aí você pode virar para ele e falar, você não entendeu que eu preciso ir embora? Vamos embora agora e pronto. Você não tem idade para estar falando assim comigo? Né? Então é uma coisa assim, tipo, é um embate. Você joga para mim, eu jogo para você. Você joga para mim, eu jogo para você. Tem uma outra forma de reagir a isso, né? Tipo, o filho jogou em você, tipo, você é uma chata. Aí você pega aquilo assim, né? Você pega aquilo com uma dor, assim. Nossa, eu não acredito que você me chamou de chata. Eu faço tudo pra você. Né? Então você, consciente ou inconscientemente, entra no papel de vítima. E é muito delicado, né? Entrar nesse papel. Imagina em todas essas formas de reagir, eu quero que você reflita qual é o exemplo que você está passando, né? Isso é importante. Porque os tipos de reação que você tem, é muito, muito provável que os seus filhos modelem essas reações de você, né? Infelizmente, essa é uma responsabilidade um pouco dura, eu sei. Então, essas duas formas de reagir são as formas como a maioria das pessoas reage. Ou entra no embate, eu jogo pra você e você joga pra mim, ou uma pessoa joga e a outra se culpa, né? E o grande lance com a comunicação não violenta é a gente conseguir sair desse jogo de culpados e inocentes, né? De eu quero transformar a forma como você se comporta. E passar mais para um jogo de pessoas que estão interessadas verdadeiramente pelo outro. Então, uma outra forma de reagir é você oferecer empatia. Você está querendo brincar mais um pouco com seus amigos, é isso? E aí, calma, eu sei que isso não resolve o problema, eu só tô te convidando a falar uma frase dessas para o seu filho sentir. E principalmente se você impõe muito para ele, vamos fazer isso e pronto, você oferecer empatia, você entender a necessidade, ele pode ficar assim, tipo, eu quero brincar mais, né? Só o fato dele se sentir compreendido, depois você pode entrar e falar das suas necessidades. Então, uma quarta forma de reagir é você falar honestamente. Você fala, olha, eu fico triste quando eu escuto isso, porque desde que saímos de casa eu combinei com você que a gente iria embora nesse horário. E é muito importante para mim que a gente honre os nossos acordos. Né? Então, e você se conectar com a criança, né? Você poder conversar com ela. E como eu falei, isso com crianças de todas as idades, tá? Só para você ter uma ideia de como a gente pode mudar de um campo de culpados inocentes para um campo de quais são as necessidades das pessoas envolvidas. O que eu posso fazer para me conectar com essas necessidades, tá bom? E aí, antes também de falar sobre como se ter empatia, eu queria te falar sobre alguns obstáculos para a empatia, tá? Então, o primeiro obstáculo para a empatia é competir pelo sofrimento. Então, o seu filho reclama de alguma coisa e aí você vira para ele e fala, olha, isso não é nada. No meu tempo era muito mais difícil, você tem tudo, eu te dou tudo, né? E você tá reclamando de barriga cheia.
pelo menos eu como filha escutei bastante. E assim, tudo bem, né, que você teve uma vida dura, mas agora eu tô te compartilhando de um problema meu, eu realmente estou sofrendo por conta desse problema. Seria bem legal ser compreendida, né? Então, competir pelo sofrimento é um mega obstáculo para empatia. Terminar o assunto. Então, de repente você acha que seu filho tá com mimimi, sabe? Que não precisava estar daquele jeito. E você, esquece isso. Relaxa, ponto final, vira a página. Né? Tá, então não vou falar mais nada, né? Então, ter esse tipo de atitude é algo que não convida para o diálogo, não convida para a conexão. Ou quando acontece alguma coisa e você... do inglês eles falam sympathizing, mas eles traduziram para o português como solidarizar-se, que é você entrar no papel de vítima junto com a pessoa. Então aconteceu alguma coisa e você fica, nossa, coitadinho, não acredito que isso aconteceu com você. Né? Você estimula essa vitimização. Isso também é um obstáculo para empatia, porque daí as duas pessoas entram juntas num limbo, assim, a conversa não evolui. Um outro obstáculo para a empatia é você começar a questionar. Então, seu filho vem e conta alguma coisa para você que foi difícil para ele contar, e você começa, mas quando que isso aconteceu? Mas o que... desde quando isso está acontecendo? O que tal pessoa falou? Né? Ao invés de se conectar profundamente com a necessidade. Então, ficar fazendo perguntas que não conectam com a necessidade. E o último obstáculo para a empatia é o de aconselhar. E aí eu queria que vocês entendessem que assim, não é que não pode aconselhar, tá? Eu sei que você como mãe tem conselhos preciosos para passar para o seu filho. E você deve passar, porque você não quer que o menino aprenda ou a menina aprenda tudo por ela mesma, né? Se você pode encurtar o caminho de dar conselhos, de dar direções, muito bom. Só que eu te convido a primeiro oferecer empatia e a pessoa saber que você está conectada com ela. E depois você dá o seu conselho. Então você vai ver, quando uma pessoa vem conversar com você e ela está precisando de empatia, você sente que tem uma carga emocional ali. E à medida que você vai oferecendo empatia, parece que essa carga emocional vai baixando, vai aliviando. Né? E aí depois que aliviar, aí sim você oferece os conselhos. Porque sempre que alguém vem conversar com a gente para falar de um problema, um desabafo, a gente inconscientemente sente uma necessidade de ajudar a pessoa a resolver aquele assunto. Né? Quando muitas vezes mais importante do que resolver o assunto é se sentir acolhido. Né? Muitas vezes só a conexão já resolve o problema, de certa forma. Tá? Então o nosso maior desafio em se ter empatia é nos livrarmos dessa necessidade de resolver o problema das pessoas. Tá? Bacana. E então a empatia, ela tem 3 passos, existem 3 degraus para a empatia. E o primeiro deles é escutar, escuta ativa. Queria que você refletisse, o que é uma boa escuta? Né? Principalmente para quem tem crianças pequenas, muitas vezes escutar demanda alguns gestos corporais, né? Então, tipo, seus filhos estão te contando alguma coisa, você se agachar até eles na altura dos olhos. Você deixar eles falarem até o final, você sustentar um pouco do silêncio para ver se eles têm mais coisas para falar. Você respirar junto e sentindo o que essa criança está sentindo quando ela está te contando isso. O que ela precisa por trás do que ela está te falando, né? Então, se ela brigou com alguém na escola, poxa, ela tá chateada. Será que ela está se sentindo... Será que ela está tendo a impressão de que ela está sendo excluída? Né? O que isso faz ela sentir? Né? Enfim, se conectar mesmo com o sentimento. Mas esse degrau da escuta... Ele é principalmente assim, a pessoa sentir que você está acompanhando. Enquanto ela fala, você balança a cabeça, fala E eu sei que é bizarro estar falando desse jeito, porque eu tenho muito receio de ficar falando disso e as pessoas começarem a fazer isso no modo automático, tá? Empatia nunca vai funcionar no modo automático, nunca. Porque ela não é
algo automático. Então, é escutar com interesse mesmo. E isso eu não posso te ensinar, ninguém pode passar uma técnica, olha, seja interessado pelo que as pessoas estão te falando, né? Isso é algo interno. Então, é o primeiro passo e é muito importante. O segundo passo da empatia se chama parafrasear. É o passo que a gente chama de empatia cognitiva, tá, com a pessoa. Então, se um filho chega e fala que começa a contar uma história de que a professora brigou com ele porque ele escreveu alguma coisa errada no quadro. E aí ele ficou triste que a professora fez isso, porque todos os colegas dele zoaram com a cara dele. Tô inventando um exemplo agora. Você pode escutar isso e falar e ter vontade de falar, mas por que a professora fez isso, né? Aí você entra naquele lance do questionar, é um obstáculo para empatia. O que você pode fazer? Pega o que ele acabou de falar e resume com as suas próprias frases o que você entendeu. Fala, então, a sua professora caçoou de você na frente de seus amigos e você ficou envergonhado. É isso? E ele vai falar, e daí, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai vendo que à medida que você for repetindo, né, parafraseando, verificando o seu entendimento com as suas próprias palavras, a pessoa vai soltando mais e mais informações. Então a empatia, ela leva a gente para esse lugar sagrado, onde a gente pode se abrir mais e ir mais fundo ainda nas nossas questões, né? Até o momento que você vai ver que a pessoa realmente se sentiu aliviada e você pode ajudar o seu filho ou sua filha chegarem a uma conclusão do que é melhor fazer nessa situação. Mas então, vai reparando assim o que as pessoas falam e faz esse teste de checar o entendimento. Isso é o passo que a gente chama de empatia cognitiva. E esse passo, ele é tão profundo, ele pode dar tanto resultado que as pessoas que mais têm habilidade em fazer isso, sabe quem são? Os psicopatas. Eu sei que é uma coisa estranha, né? Horrível. Mas é assim que eles conseguem fazer as pessoas confiarem neles, né? De uma forma muito profunda. E é claro, eu te convido a não utilizar isso como uma forma de manipular ninguém, né? Eu te convido a utilizar isso com uma intenção verdadeira de se conectar com seus filhos, né? Obviamente. E aí tem um terceiro passo, que é a empatia emocional, que é quando você realmente consegue sentir o que a pessoa está sentindo. Então o seu filho se frustra, você está frustrada junto com ele, sabe? Você consegue demonstrar isso parafraseando na sua linguagem corporal, ele realmente sente que você está frustrada junto, sabe? Enfim, que vocês têm essa conexão. Para mim é sempre um desafio fazer palestras que são gravadas assim, porque eu tenho certeza que na tua cabeça já está passando várias dúvidas. Eu queria saber quais são as suas dúvidas, mas esses são basicamente os 3 degraus da empatia. O que eu queria deixar marcado aqui nessa palestra, então, são: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Torne-se uma investigadora das necessidades dos seus filhos. E quando eles vierem contar alguma coisa para você, por mais difícil que isso seja, por mais que isso te abale, tente demonstrar para eles que você compreende as necessidades por trás do que eles estão falando. Tenta criar um pequeno momento de empatia antes de você aconselhar ou antes de você dar a sua opinião a respeito de qualquer coisa, tá bom? E me conta depois como é que foi isso. E tenha em mente que demonstrar essa empatia, então reconhecer a necessidade do seu filho, é muito diferente de concordar, tá? Então, naquele exemplo que eu dei no início da palestra, que o filho não quer fazer a tarefa, mas ele quer continuar jogando videogame, existe uma diferença enorme de você virar para ele e falar assim, não, vai fazer a tarefa agora e ir lá e desligar o videogame, do que você virar para ele e falar, ó, dá um pause aí nesse jogo, rapidinho. Virar para ele e falar, olha, eu compreendo que você esteja jogando esse seu novo jogo de videogame e que você não quer fazer sua tarefa agora. Ao mesmo tempo, você sabe o quanto que para mim é importante
poder confiar que você vai honrar seu compromisso com a escola todos os dias. Então, que tal parar agora para fazer sua tarefa e depois você volta a jogar? É muito diferente. E aí, é claro, você está se propondo a se tornar mais vulnerável diante do seu filho. Por quê? Porque você está saindo do papel de alguém que só manda e a pessoa obedece. E você está indo para o campo de negociar, de conversar. E o seu filho pode muito bem virar para você e falar assim, não. Então dá muito mais trabalho educar um ser nesse campo da empatia. No entanto, a longo prazo, a confiança que isso gera é muito grande. E aí eu também te convido a refletir o quanto você faz pedidos ou o quanto você faz exigências. Você sabe qual é a diferença de pedido para exigência? Quando você faz um pedido, você aceita que a pessoa diga não. Quando você faz uma exigência, você não aceita o não. E aí eu sei que você quer que o seu filho faça tarefa, porque senão o moleque nunca mais vai fazer tarefa, né? Você vai afrouxar e ele vai querer jogar videogame todos os dias. Então tem uma insegurança aí disso acontecer. Só que eu realmente confio no poder que essas conversas de conexão têm de vocês conseguirem chegar num acordo. Então quando você receber um não como resposta, qual é a melhor coisa para fazer? Continuar oferecendo empatia. Todo não é um sim para a necessidade do outro. Tá? E aí você oferecer empatia, mas também colocar suas necessidades. Tipo, tá, eu tô entendendo, mas então que acordo que a gente vai chegar? Você tá com esse jogo novo de videogame, ok. E como eu posso confiar que você vai honrar o seu compromisso com a escola? Qual vai ser então o nosso novo acordo? Né? E negociar com o seu filho ou com a sua filha isso. Beleza? Então, para finalizar a palestra, eu queria que você ficasse com essas perguntas. Quais são as necessidades das pessoas ao seu redor? Que tal começar a demonstrar para que é elas que você compreende o que elas precisam? Então, como você vai começar a demonstrar agora que você compreende as necessidades da pessoa ao seu redor? Porque se você quer compreensão a curto prazo ou a longo prazo, então você tem que aprender a compreender, não a impor, tá? Imposição é uma estratégia que funciona só a curto prazo. E eu estava lendo esse livro aqui, antes de fazer essa palestra para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu altamente recomendo. Tem um capítulo aqui que ela fala, criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. E aí tem uma passagem que fala assim, quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim você é o adulto que você deseja que seus filhos se tornem um dia, né? Então, assim, se você quer compreensão, compreenda. Né? Eu sei que é difícil, é uma baita responsabilidade. Sei que esse é um assunto um tanto complexo e que você deve estar com várias dúvidas agora. Deixa o canal aberto para você, para saber o que você achou da palestra ou quais são suas dúvidas. O meu e-mail é carolina@tiecoaching.com.br. Pode me enviar suas dúvidas. E se você quiser saber mais dicas sobre comunicação não violenta, se cadastra no meu site desse novo projeto, que se chama O Caminho da Comunicação Autêntica. O site é www.caminhodacomunicação.com.br. Então lá eu vou falar sobre os 4 passos da CNV, sobre vulnerabilidade, inteligência emocional, como transformar a raiva, como transformar a culpa, e também como se responsabilizar pelos sentimentos, né? Uma coisa que sem querer a gente faz muito é transferir a responsabilidade dos nossos sentimentos para os outros. Às vezes numa coisa boba, como dizer assim, come tudo para a mamãe ficar feliz. Cara, por trás dessa frase tem muitas coisas, né? Tipo, imagina, a sua felicidade depende de algo que o seu filho faça, né? E aí nós crescemos todos adultos dependentes de coisas que as pessoas vão fazer pra gente ser feliz. Enfim, tem muito papo. Se você se cadastrar lá, a gente vai poder conversar bastante.
Espero que essa palestra tenha sido útil para você de alguma forma, que o seu coração esteja quentinho e é isso aí. Muitíssimo obrigada pela audiência, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.